essa é uma das aulas mais importantes e o que eu mais gosto de cobrar. Que essa aula é hiperplasia é o carro-chefe, mais ou menos. Cara, o hormônio vai ter no último. A gente vai falar sobre o hormônio. Das tecnologias e das evoluções perante as pessoas fazerem coisas erradas, parte de fertilização. Eu fui o ano passado para uma clínica de fertilização, conhecer mais, e a clínica mais perto que tem aqui é em Cuiabá. Em Cuiabá nós temos a clínica Quinto, e para você ter acesso aos bancos lá, é tipo igual um banco mesmo, você tem que passar digital, depois todo o processo. Imagina, tem mais de 30 anos que eles guardam os espermatozoides lá. Tem que tomar um cuidado um pouco maior. Tá? Imagina, se roubar lá os espermatozoides e começar a ter um conflito, vão ter que ser jogados tudo fora. Então, e outra, as pessoas assim, é bem tranquilo, cara. Você capta e nos homens é mais barato. Por exemplo, o cara que tem um testículo só, ou ele vai fazer uma radioterapia, uma quimioterapia, ele vai lá, R$150 faz a captação dos espermatozoides, e aí ele paga mais R$150 para manter os espermatozoides por mês lá, guardado. Ah, doutor, mas se ele não pagar, eles vão lá e mas não é caro, tinha pessoa que era milhões. É claro, a fertilização em vitro é bicho pega. Então, gente, vamos falar sobre próstata. A próstata é um tema muito importante. A próstata, existem 3 patologias. Quais são? A hiperplasia prostática benigna. A segunda, que é uma evolução da hiperplasia que pode fazer a prostatite. E a última, o câncer. E por último, o câncer ele é silencioso. E quando ele está na sua fase evolutiva, na sua fase mais avançada, aí sim pode dar sintomas mencionados, tá? Então, quando falamos de próstata, qual que é a definição, doutor, da próstata? Né? Sobre hiperplasia. Nós vamos falar agora de uma doença benigna, não é uma doença maligna. Ah, doutor, mas se o cara tem hiperplasia, ele pode evoluir com o câncer? Pode, mas a hiperplasia não leva ao câncer, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá bom? Então, todo paciente vai ter o quê? Uma hiperplasia prostática benigna. Ninguém vai escapar, tá? Ninguém vai escapar, ok? Então, a hiperplasia prostática benigna, por definição, pelos guidelines, principalmente o europeu, é um achado microscópico, tá? Tanto que o câncer de próstata também nós só podemos dar o diagnóstico em vigência de um anátomo patológico, né? Então, histologicamente definido por um aumento do número de células epiteliais e estromais da próstata, que é a hiperplasia, tá? Bom, a hiperplasia é um termo reservado ao achado histológico típico, tá? É uma das causas de Lutz. Doutor, o que é Lutz? Lutz. Nada mais que sintomas do trato urinário inferior. E isso pode fazer o quê? O aumento da próstata vai levar o meu paciente a ter sintomas de esvaziamento, de armazenamento. Tá? Doutor, todo aumento de próstata é indicativo de cirurgia? Não. Tá? E outra coisa, o tamanho da próstata significa indicativo de cirurgia? Não. Tá? Que vai ser indicativo de um tratamento vai ser os sintomas que o paciente vai desenvolver. Ok? Certo? E podem ser divididos com sintomas de armazenamento e esvaziamento, como eu falei para vocês, ok? Bom, anatomicamente, para vocês lembrarem, está todo mundo aí lembrando da anatomia, né? Do primeiro ano, está tudo fresco. Então, eu prefiro apagar essa luz aqui, porque fica mais. Pode ser? Pode ser. Então, gente, avaliando a próstata, prestem muita atenção. Esse amarelinho aqui é a próstata,
tá? Onde está amarelo aqui é a próstata. Então nós temos a bexiga, a próstata e a uretra. Todo xixi passa-se no meio da próstata. Então, só observarmos a fisiologia. Se a próstata ela cresce, o que ela faz com a uretra? Ela comprime a uretra. Então, quando o meu paciente vai fazer xixi, o que pode acontecer? Ele tem que aumentar a pressão para vencer essa resistência para que possa o xixi passar. Certo? Simples. Então, se o meu paciente tem essa resistência de passar o xixi para chegar até a ponta do pênis, o que pode acontecer no meu trato urinário? Começar os sintomas de esvaziamento, de enraizamento. Então, qual que é a grande função? Vamos lembrar que a nossa bexiga, ela é uma musculatura. Né? Qual que é o nome da bexiga? Dedutor. Então, o dedutor é o quê? Se nós vamos para a academia, nós malhamos muito o bíceps, o que vai acontecer com o meu bíceps? Vai fazer uma hipertrofia. Então, se eu fizer muita força para fazer xixi, muitas vezes, o que vai acontecer com a minha bexiga? Ela vai fazer uma hipertrofia. E isso é uma doença progressiva, não é uma doença do dia para a noite. Isso que é importante orientar que os pacientes precisam do quê? Fazer o acompanhamento. Tá? E nós temos uma milimetragem para essa bexiga. Vocês vão gravar o número 5. Até 5 milímetros é uma bexiga normal. Acima de 5 pode dar indício de que meu paciente possa estar exercendo uma força maior aí, tá? Outra coisa, resíduo. Quando eu termino de urinar, o paciente vai ter o quê? Aquela sensação de não ter um bom esvaziamento, tá? Então, observem aqui, olhem bem aqui, que vocês estão vendo a próstata, tá? Então, olha só, gente, só para vocês olharem aqui para ficar gravado. Nós temos a bexiga, nós temos aqui a uretra prostática, nós temos aqui, consegue ver a vesícula seminal? Isso é importante, quando o paciente, nós fazemos vasectomia, o paciente fala, doutor, eu vou parar de gozar, não vai mais sair nada? Não, vai continuar saindo porque tem a vesícula seminal para lubrificação. E aqui nós temos, olha só, o esfíncter. O esfíncter, está vendo que ele está depois da próstata? Isso é importante, porque em uma cirurgia prostática, nós temos que preservar esse esfíncter. Por quê, doutor? Se não preservarmos, o que vai acontecer? Incontinência urinária. Tá? Nosso esfíncter é aquele que mantém ali uma boa, um armazenamento urinário. Tá bom? Então, imagem linda, maravilhosa, certo? Não vamos mais esquecer isso. E a maior porcentagem de sintomas do trato urinário inferior é pela hiperplasia. Então, se nós pegarmos qual é o nosso público, o homem, né? Até saiu uma reportagem agora que nos jogos femininos está aumentando o número de pacientes com trauma testicular, é verdade? Verdade, certeza, com certeza. Então, no futebol diz que as meninas estão machucando os testículos. Bom, para mim é bom, você opera mais. Então, o que acontece? A maior porcentagem, pega esse conceito, gente. A maior porcentagem dos sintomas do trato urinário inferior é pela hiperplasia. Mas todo sintoma do trato urinário inferior significa que é hiperplasia? Não. O conceito é esse. Então, hoje em dia, sabemos que o RUS, tá? Os sintomas do trato urinário inferior, pode não estar relacionado à hiperplasia. Isso é importante, porque nem todo senhor com sintoma do trato urinário é hiperplasia. E se eu sempre pontuar na hiperplasia, eu sempre for focar só na hiperplasia, eu posso comer bola e algumas outras patologias. Tá? E aí, nós falamos agora sobre quais as outras patologias que nós temos que tomar cuidado. Não pode ser hiperplasia, olha lá, claro, tem que fazer o centro, mas quais outras patologias? Cálculo ureteral,
doutor, tem um cálculo que desceu do rim, olha que danado. Na hora de mijar, ele foi lá e ficou o quê? Impactado na uretra. Na uretra. E aí o paciente começa o quê? Com sintomas de esvaziamento. Né? Ele vai lá fazer xixi, mistura e volta. Tá? Outra coisa, turbina vesical, estenose de uretra. Gente, estenose de uretra é um diagnóstico muito diferencial para pacientes com hiperplasia. Tá? Por quê? Porque às vezes eles já tiveram uma uretrite, às vezes já tiveram uma retenção urinária, passaram sonda, machucaram ele. Então, o que é uma estenose? É o fechamento do xixi. E o que vai simular? A mesma coisa da hiperplasia. Ele não vai ter que botar mais força na bexiga para vencer aquela região estenosada da uretra. Tá? E outra coisa, não confunda uretra com ureter. Isso é muito comum entre os acadêmicos. Ureter e uretra. Tá? Meato ureteral. Quando a gente fala meato ureteral, é o quê? Ureter. É o meato que a gente vai acessar a bexiga lá para chegar no rim. Meato uretral é a ponta do pênis, tá bom? Corpo estranho, infecção do trato urinário, disfunção vesical neurogênica. Disfunção vesical neurogênica entra aqui, nossos pacientes paraplégicos, os pacientes que não têm mais a função de contração da bexiga, tá? Síndrome da dor pélvica, já ouviram falar? Em mulheres, isso acontece muito nas mulheres. A síndrome da bexiga dolorosa, tá? As mulheres às vezes têm a bexiga dolorosa e às vezes isso atrapalha muito na sua atividade sexual, atrapalha muito no seu dia a dia. E o que é? Ela não tem a capacidade de encher a bexiga. E o fato dela não conseguir encher a bexiga, quando a bexiga começa a encher, ela começa a ter dor. Isso é uma dor insuportável, e às vezes nós temos que fazer até morfina, tá? Poliúria noturna, bexiga hiperativa. Doutor, o que é bexiga hiperativa? Uma patologia que as mulheres e os homens podem ter o quê? Uma hiperatividade na bexiga. A bexiga fica contraindo involuntariamente, sem mandarmos. E olha só, recebeu 200 ml, já fica com aquela agonia que precisa fazer xixi, porque está cheio. Isso é hiperatividade. E agora, imagina só, se eu tenho um paciente com hiperplasia, ele tem distúrbio místico também de ter essa hiperatividade. Se eu pensar só na próstata, eu posso fazer o quê? Deixar ele incontinente. Porque às vezes, por mais que todo paciente idoso vai ter hiperplasia, nem sempre o foco que substitui a hiperplasia. Tá? E aí, gente, nós vamos falar sobre a fisiopatologia do crescimento dessa próstata. Quem que é o grande combustível para que a próstata possa crescer? A testosterona. A testosterona é o carro-chefe. E onde é produzida a testosterona? Nos testículos. Perfeito. E aí, gente, nós temos a reposição. E através dessa enzima, chamada de 5-alfa-redutase tipo 2, ela converte a nossa testosterona em testosterona. Vocês estão ligados isso na GO, né? Vai cair na prova, tá vendo? Então você vai dizer assim, doutor, eu não sei como é que está o ciclo aqui menstrual. Mas na próstata, a gente tem que fazer a apoptose, porque senão a próstata cresce. Entendeu? Então, gente, ali a condução é a mesma. O que vai mudar é as glândulas para os ovários. Ainda está naquele quesito que se o paciente não sangra, a gente faz a progesterona. Aí se a progesterona não sangra, a gente vai fazer estrogênio. Aí a gente vai subir na cascata, né? Para achar onde é que está a disfunção. Então, gente, o desequilíbrio, o que tem que acontecer no equilíbrio? A próstata tem que crescer e ao mesmo tempo ela tem que morrer. Os tecidos, nós estamos no tecido celular. Então, o que é normal? Morrer e crescer. Morrer e crescer. Quando nós temos um desequilíbrio disso, o que acontece? A próstata cresce mais do que a sua morte. Então as células proliferam mais do que a sua apoptose. Tá? Então, estimula a proliferação de células e inibe a apoptose. Tá bom?
Esse conceito ele é tão importante por quê? Porque nós temos medicações para não deixar fazer a queda da testosterona. Olha que importante isso. E se não temos a quebra da testosterona, nós não temos o quê? Um aumento prostático. Pegaram isso? Isso é um conceito importante. Se a testosterona ela não se converte através do efeito que nós podemos utilizar aqui, fazendo inibidor da 5-alfa-redutase, que é a nossa finasterida. Se nós utilizamos a medicação aqui, nós não deixamos crescer, mas é claro que nós temos as indicações para isso, ok? Certo? Pegaram esse conceito? E olha lá, McNeil, em 1978, demonstrou que a hiperplasia prostática benigna inicia em uma zona. Isso é importante demais, foi foda. O cara falou, olha, a zona que a próstata cresce não é como um todo. A zona que ela cresce é a zona de transição periuretral. Isso foi fundamental para falar o quê? Que o tecido que cresce é em volta da uretra, ou seja, a hiperplasia tem todo sentido. Porque se cresce em volta da uretra, pronto. Pronto, está aí o esquema. Por isso que o paciente tem mais sintomas ainda, que é uma compressão, tá? E aí, a idade é um dos principais fatores que vai fazer ali a atenção à hiperplasia. Chega um paciente lá com 35 anos, doutor, eu tenho hiperplasia prostática benigna. Tá certo? Tá certo? Hiperplasia, 35 anos, eu tenho sintomas miccionais, eu tenho hiperplasia prostática. Bom, ele pode ter a hiperplasia, mas ele não está na idade para fazer sintomas obstrutivos, porque isso é uma doença de pacientes de 60 a 80 anos para cima. Entendeu? Então eu já vou pensar na hiperplasia de cara? Não, ele não é um perfil de ter hiperplasia. Eu vou pensar em outras patologias. Eu vou dizer, calma, será que não foi um cálculo que desceu? Será que não teve uma uretrite? Será que não teve um trauma uretral? Tá? Nós temos que pensar nisso. E olha lá, gente, essa imagem é fundamental. Olha lá onde está a zona de transição. Em volta de quem? Do danado da uretra. Então, a conversão da testosterona em testosterona vai ligar nessa zona de transição. Tá? E aí nós temos a zona central. E olha lá, gente, aonde o câncer de próstata ele vai dar? Na zona periférica, tá? Então a zona central é a zona de um crescimento prostático e a zona periférica é onde vem o câncer. 80% dos pacientes que têm câncer é na zona periférica. E, cara, por isso que o toque retal é importantíssimo, porque a zona periférica é onde nós conseguimos ter uma sensibilidade na palpação e podemos identificar nódulos que às vezes nem a ressonância consegue pegar. Olha que importante. Então, o toque retal ele é importante, muito importante. Tem até os memes, né? Rapaz, eu recebo todos os memes do Instagram. Tudo que vocês imaginaram do Instagram, tem um cara que ele reclama. Mas já fizeram uma ressonância magnética da cabeça, que a gente consegue ver todos os vasos. Se o cara tem uma VLI, AVF, caramba, e a gente consegue definir. Mas na próstata tem que fazer o toque. Que tecnologia é essa, né? O cara falou, pô, inventa um raio-x, cara. O cara nem que, né? Vai com a dobrinha da bunda lá na tableta, pra ver se consegue tirar um raio-x da próstata. Deixa eu ir demais aqui. E olha lá, gente, a evolução da hiperplasia prostática benigna. Essa imagem é espetacular. Então nós temos um paciente jovem, olha lá, bexiga linda, maravilhosa, tá? O músculo decussor perfeito, olha os meatos laterais chegando aqui,
no trígono vesical. Nós temos a próstata de amarelo. E olha lá, o xixi passa muito bem. Fazendo xixi em qualquer lugar, vai lá, né? Com a evolução, olha lá, a próstata vai crescendo, meu jato urinário vai ficando o quê? Fino. Minha bexiga vai o quê? Exercendo uma pressão maior para vencer essa resistência. E ali, em uma determinada idade, um tempo, com esse crescimento, sem o tratamento prévio, sem um acompanhamento, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir esvaziar a minha bexiga por inteiro. Eu não vou conseguir. A gente vai começar a falar o que o paciente vai dizer, doutor, eu vou lá fazer xixi, só que eu sinto que eu não esvaziei tudo. Eu não esvaziei tudo. Eu sinto que ainda tem que ir lá voltar depois de terminar de fazer xixi. E aí, o fato de ser uma doença progressiva, eles confundem, os pacientes confundem isso, de que ir muitas vezes no banheiro é urinar bem. Primeira coisa que eu pergunto, você urina bem? Claro, eu levanto 5, 6 vezes à noite. Ele urina, porém ele não urina com qualidade. Entendeu? Então ele começa o quê? Por que eu pergunto? É fenomenal a pergunta. Quantas vezes você levanta à noite para fazer xixi? Aí é onde tem uns falam, quando eu estou bebendo à noite, rapaz, é toda hora. Mas é claro que se ele está fazendo uso de cerveja, álcool, caramba, ele vai aumentar mais na filtração e mais vezes. Mas assim, no dia normal, eu levanto 2 vezes, o permitido é 2 vezes, tá? Então, isso é importante. Por que eu não faço a comparação de dia? Porque de dia o quê? Está trabalhando, está bebendo água, está fazendo filtração, então não é um parâmetro, mas à noite até 2 vezes, tá? Ok? Então, até que o meu paciente ele vai evoluir se ele não fizer nenhum tratamento a perda dessa bexiga. Perdendo essa bexiga, o que vai acontecer com o meu paciente? Vai adiantar operar a próstata? Vai adiantar dar medicamento? Ele vai ficar o quê? Incontinente. E olha só como outro fator grave. Está vendo como está cheio de urina? O que isso aqui vai fazer, gente? Refluxo gastroenteral. E aí meus pacientes idosos, eles chegam o quê? Com uma insuficiência renal crônica. Eles já chegam com uma creatinina de 2, de 3. E para piorar as coisas, não é só isso. Tem uma diabetes associada, tem uma hipertensão associada, tem as comorbidades. Então está vendo só o nosso perfil de paciente ruim? E quando você fala assim que principalmente numa idade ali de seus 60, 70, a gente fala assim, você precisa ir no neurologista. Mas tá de onda, não vou nunca. Não vou nunca. Por quê? Porque o homem tem essa característica de colocar uma capa do super-homem e falar bem assim, eu não vou no médico, eu sou super-homem. O que aconteceu comigo não vai acontecer comigo. E na verdade já está acontecendo. Tá? Então, além de médicos, vocês também vão ter essa responsabilidade de orientar os pacientes. Eu falo para vocês por quê? Porque vocês vão atender muito por saúde. Vocês vão focar muito no quesito de hiperdia, hipertenso diabético. Vocês vão esquecer da próstata. Vão esquecer da associação que às vezes vocês já podem conduzir o paciente. Vocês já podem pedir os exames básicos. Não precisa ser urologista para vocês começarem a instituir isso. Tá? Lembrar que todo paciente que chega para você só não vai prestar atenção na queixa dele principal, que a queixa é uma cefaleia. Não, você tem que ver o paciente como um todo. Você tem que perguntar. E se você já é difícil o homem ir no urologista, já é difícil cuidar dessa parte, vocês ali já podem começar a instituir uma orientação, tá? E aí, gente, nós vamos para os sintomas de hiperplasia, que nós dividimos em sintomas de armazenamento irritativos, e quando eu estou armazenando a urina, começa a ter uma irritação na bexiga. E nós temos os sintomas de esvaziamento, que são sintomas obstrutivos, tá? E quais são os armazenamentos irritativos? Urgência e
que é a urgência, doutor? O paciente está lá e tem que sair correndo para fazer xixi, porque ele começa a perder. Polaciúria, noctúria, incontinência urinária, dor suprapúbica. Ele não esvazia bem a bexiga e toda hora a bexiga dele fica cheia. Ele começa a ter dor. E olha, se o paciente tiver hérnia, a gente opera o paciente com hérnia inguinal, tendo hiperplasia prostática. O que vocês acham? Se o paciente tem uma hérnia inguinal, eu posso operá-lo da hérnia sem investigar hiperplasia? Não. Por quê? Porque, gente, a hérnia está do lado da bexiga. Se a bexiga não esvazia bem, se ele faz muita força para vencer essa resistência, se eu operar esse paciente, o que vai acontecer? A bexiga vai comprimir a região da cirurgia e o fato dele fazer mais força, ele vai perder essa cirurgia. Tá? Então, o índice de recidiva da hérnia é muito alto. E vocês vão ver que os pacientes idosos, quando faz uma rápida anestesia, quando ele tem a hiperplasia, porque a RAC faz o quê? Paralisa o umbigo para baixo, por 4 a 6 horas. Eles fazem retenção urinária. A bexiga enche tanto, ele já não tem mais aquele potencial de fazer aquela compressão no primeiro esvaziamento. Tá? E o desvaziamento, gente? Jato urinário fraco, intermitente, hesitação. O que é hesitação? Eu chego para fazer xixi e eu tenho que fazer um ensaio lá, abrir a torneira, né? Escutar uma música que eu gosto, ou fazer qualquer coisa para fazer xixi. Esforço abdominal, gotejamento terminal, polaciúria, esvaziamento incompleto, transbordamento. Transbordamento é quando a bexiga está tão cheia, chega no idoso lá na última fase, fica o quê? Só transbordando. Ele só usa o fralda. Tá? Transbordando pela letra. Tá bom? Imagina uma caixa d'água, o cara está fechado e ela enchendo. O que vai acontecer? Vai transbordar. Vai vazar pelos lados. Pegaram o conceito? E quais as complicações de uma hiperplasia se não for tratado? Olha que lindo isso. Litíase vesical. O paciente faz estase. Isso que concentra mais a urina, com a concentração de estatura e começa a formação de pedras na bexiga. Eu já tirei pedras de 6 centímetros da bexiga. Ela faz o mesmo formato da bexiga, parece um sabonete. Tá? Divertículo vesical. Ele faz tanta força para vencer aquela resistência que essa força que ele faz começa a quê? Fazer divertículos. É como se fossem herniações. Tá? Falência do depressor, uma progressão da doença. Incontinência urinária de urgência, infecções urinárias de repetição. É normal o homem ter infecção urinária? Não. Vamos lembrar das patologias. Opa, está fazendo infecção urinária, tem algo errado. Tá? Deterioração do trato urinário superior, pronto, refluxo retrolateral, começa a detonar o rim. Hematúria, enche tanto que às vezes começa a lesionar os vasos, tá? E olha lá, retenção urinária aguda, os fatores de riscos. Aqui, gente, a gente calcula a próstata em ml, tá? Mas vocês podem também focar em gramas, tá? Então a próstata de 30 ml é muito parecido. De 30 ml, ou às vezes vocês vão ver no ultrassom, centímetros cúbicos. Tá? Mas a proporção de diferenciação é muito pouco. Tá? Em centímetros cúbicos nós fazemos um cálculo, geralmente quando é 30 centímetros cúbicos dá 32, 33 gramas, eles sempre sobem 2 a 3. Tá? Depois, se tiver curiosidade, eu passo o cálculozinho. PSA maior que 1,4 idade. Gente, referente ao PSA, olha só, preste atenção. O PSA, ele tende a aumentar conforme o aumento da próstata. Tá? O PSA, ele é o quê? Ele é um rastreador para câncer de próstata. Tá? Ele é um rastreador para câncer de próstata. Ele é um fator o quê? Evolutivo. Porém, quanto a próstata vai crescendo, o nosso PSA também vai aumentando. Mas assim, aumentando progressivamente e devagar. Então, por exemplo, o paciente com 60 anos, ele pode ter, com 60 anos, com uma próstata de 200 gramas, ele pode ter um PSA de 6, pode ter um PSA de 5.
Tá? Agora, claro, o PSA é muito sensível. Quando eu faço um toque retal, o meu PSA sobe. Quando tem atividade sexual, o meu PSA sobe. Quando o paciente, vamos dizer, anda de cavalo, esse sopro pode fazer o quê? Liberar a glicoproteína, o meu PSA pode subir. Tá? Então ele é muito sensível. Quando vocês pegarem um PSA de 14, um pouco mais aumentado, de 15, 16, vocês não indiquem biópsia de cara. Tá? Se vocês indicarem biópsia de cara, outra patologia importante é a prostatite. Você pega pacientes com prostatite, infecção prostática, e meu PSA sobe ali para 20. Tu já olha assim, tu olha aquele PSA de 20 e fala, meu Deus, esse cara tem câncer de próstata. Não. Tá? O que vai definir ali no rastreamento é o toque retal. O toque retal e a ressonância magnética. Tá bom? Então, se for uma prostatite, um paciente com 20 de PSA, nós fazemos o tratamento da prostatite. E o tratamento da prostatite, eu falei para vocês que é de semanas. Não é só 7 dias e 10 dias para uma infecção urinária. Porque o antibiótico precisa entrar ele está cápsula. Então, e não podemos ficar ansiosos em dosar o PSA daqui a uma semana, porque ele vai se manter alto. A gente vai dosar depois do final do tratamento da prostatite. Tá? E um exame muito bom é a ressonância magnética. Mas lembrar que no início o nódulo não pode ser identificado pela ressonância. Tá? Então já peguei pacientes com ressonâncias negativas com o toque positivo e a biópsia positiva. Bom? Doutor, como é que o senhor faz quando tem um paciente que está meio borderline? Eu trago ele para mais perto e eu não faço acompanhamento de 6 meses ou anual. Eu faço acompanhamento dele a cada 3 meses. Tá? Ok? Massa essa aula, né, velho? Hiperplasia é foda. Hiperplasia, vocês vão ver assim, que é o carro-chefe da hiperplasia e o cálculo, tá? As duas coisas que andam muito juntas. Bom, estou com o paciente no consultório, doutor. Agora nós vamos passar, gente, para investigação. Nós estamos com o paciente no consultório, então ele vai dizer, eu estou aqui porque eu estou aumentando o número de vezes à noite para ir no banheiro. Eu estou aumentando, assim, eu tenho excitação. Ele vai começar a te falar os sintomas, ou às vezes não. Eu vim aqui para fazer o quê? Uma rotina prostática. Vim aqui para fazer a rotina do urologista. Vocês falam, né? Então, nós vamos começar com esse questionário. Nós temos o Score Internacional de Sintomas Prostáticos, chamado de IPSS. Esse questionário eu dou para o paciente no meu consultório antes de começar uma consulta. E esse questionário, ele tem que responder sozinho. Nós não podemos influenciá-lo, tá? Então, na sua avaliação externa, na sua avaliação, esse é o questionário. Que esse questionário vai ser muito importante para nós conduzirmos a hiperplasia em quesitos de sintomas miccionais. Entendeu? Então, vamos dizer, se o paciente ele tem hiperplasia, ele está no seu score moderado, a gente, iniciando o tratamento, nós podemos trazer esse score como um tratamento com score leve. E isso vai dar indícios que o nosso tratamento está sendo bem definido, se está sendo evolutivo. Então as perguntas são básicas. Olha lá, no último mês, quantas vezes você ficou com a sensação de não esvaziar completamente a bexiga? Ele vai pontuando, ele vai pontuando. Teve que urinar novamente antes de 2 horas depois de urinar? Ele vai pontuando. Teve o jato urinário interrompido várias vezes enquanto urinava? E aí progressivamente. Esse score no final, nós vamos somar e ele vai me dar uma numeração. E essa numeração nós vamos instituir o PSS dele, se ele é assintomático, sintomas leves, sintomas moderados ou sintomas graves. Esse score, gente, ele é muito discutido na sociedade brasileira, tanto nos guidelines americanos e europeus. Isso aqui é quesito de prova, isso é importantíssimo para a evolução e o tratamento da hiperplasia prostática. É para saber se estamos evoluindo ou não em quesitos do tratamento. Tá vendo que legal? E é um questionário básico. Questionário básico.
Tá? Você entrega para o paciente e já vai para o história na mão. Entrega para a minha secretária e fala, olha, faça com o paciente lá fora. Minha secretária faz, eu já sei como é que está mais ou menos os critérios dele. Tá? Então, se eu instituo um tratamento para ele, mais ou menos daqui 6 meses ele volta, e aí eu vou fazer um método comparativo. Então, vamos dizer que às vezes ele estava com sintomas moderados, ele desceu para sintomático, ele desceu para sintomas leves. Tá? Isso é quesito de trabalho, muito importante. Bom, agora nós vamos falar sobre o exame mais importante. Tá? O exame digital. Toque retal. Então, o exame pode ser usado para avaliar o quê? Gente, vou falar para vocês como é que eu faço toque retal. Existem várias e diversas maneiras, até isso você primeiro tem que pegar uma confiança no paciente para você fazer o exame, né? E eu já dei muita risada no consultório. O consultório eu falo de urologia é um podcast. Porque quando o paciente vai para lá, quando vai com a esposa está ansiosa para saber o momento do toque retal. É isso. A esposa já vai ler, vai ter hoje, vai ter? Né? Tem algumas esposas que não sabem dançar não, meu irmão. Começa a passar e não sabe não, eu vou ficar aqui e vou saber se ele vai fazer o para saber se ele vai enganar. Tem esposa que, doutor, eu vou só virar a cadeira aqui, vira a cadeira que ele gosta. Né? Então, existe, cara, assim, diversas maneiras. E vocês vão dar com situações. Eu só vou contar um caso assim, que eu tive no consultório que eu não aguentei. Me caguei de rir. Me caguei de rir assim. Mas eu não aguentei. Tá? Que é um paciente. Estava no consultório, cara sério, né? Tirei a barba agora, estava um pouco mais difícil. Com a barba eu fico mais velho, mas sem barba. E aí o paciente foi comigo, eu estava com um acadêmico, do meu lado, ensinando o acadêmico. O acadêmico, ele viu mais que eu. Ele falou, doutor, desculpa. Eu falei, não, velho, ele risada que foi foda mesmo. Dois irmãos foram para o consultório. Sabe que 2 irmãos é um sacaneando o outro, né? E sentaram os dois aqui. Um era médico, muito meu amigo, e o outro foi levar o irmão para consultar. Chegou lá, o cara era rim único, com cheio de cálculo no rim, e ele tinha um PSA de 8. O PSA que já acompanhava ele há tempos. Fiz a ultrassom, fiz toda a nossa anamnese, e no final disse, é importante fazer o exame do toque. O senhor permite fazer? Sim, doutor, para a minha saúde eu quero fazer. Ótimo. Eu olhei para o irmão dele, né? E aí, vai ficar ou vai vazar? Aí eu perguntei, o senhor quer que o seu irmão fique lá fora? Aí ele, não! Nós estamos entre família. Quero fazer o exame do toque mesmo assim, né? Aí eu falei, vixe, vai ser uma zona do caramba isso aqui. Aí pedi para ele deitar, deitou e tal. Eu faço a posição de litotomia, tá? Puxa as perninhas ali. Por quê? Porque eu já faço todo o exame físico abdominal, faço a região inguinal, faço o testicular e faço o toque. Então quando ele está deitado, a próstata está onde? Para cima. Né? Então ali eu consigo ter uma boa avaliação. E aí, cara, foi assim. Depois que o cara tomou o toque, ele descompensou. Fiz o toque retal nele, né? Sério. Fiz o toque retal nele e falei assim, pronto, o senhor pode descer, né, e se vestir. Cara, esse cara, bicho, ele desceu da maca, do jeito que ele estava, desceu da maca pelado, desceu da maca, sentou do lado do irmão dele bem assim, pelado. Pelado, com a bunda cheia de choque ainda, sentou assim e ficou olhando. Quando eu peguei o para ele assim, o senhor não vai se vestir? Puta que pariu! Meu irmão, o irmão dele só falou assim, também, depois dessa dedada, meu irmão, ele perdeu o rumo da vida. E a gente tenta segurar ali a risada. Depois que ele falou, isso só foi o ar, meu amigo. Cara, a gente viu o conversa amanhã. Aí depois, para tirar um pouquinho de onda, assim, vai ficar mais tranquilo. Não, isso acontece com todo mundo depois do toque retal. Mas imagina,
cara saiu pelado, sentou na porra da cadeira assim e ficou olhando como se tipo. Se questionando a sexualidade dele. Cara, bicho, então assim, o irmão dele, velho, perdeu o rumo da vida. Mas, cara, o toque mental é tão rápido, gente. É 30 segundos. E às vezes você faz o toque mental no cara que está esperando. Você faz o toque mental e aí o paciente fala assim, doutor, já terminou? Eu falo, não, eu vou dar uma conferida de novo. Porque eu não sei se ele gostou. Isso foi muito rápido. Aí eu falei, cara, doutor, já terminou? Aí e a outra coisa, gente, que vocês vão escutar muito. Doutor, eu falo assim, vamos fazer o toque mental? Eu passo assim, doutor, eu não vim preparado. Aí eu penso assim, será que ele se preparou? Será que não é preparado psicologicamente? Né? Então assim, como já vi, gente, muitas coisas, assim, todo dia a gente se surpreende, fala, não vamos ver nada, agora tipo, uma vez eu falo do toque mental, baixo a cabeça e vou descrevendo, principalmente no SUS, eu baixo a cabeça e vou descrevendo. De repente eu estou aqui, eu vejo um vulto, a máquina um pouquinho mais longe, de repente eu vejo o cara assim, roupa assim, dessa posição. Aí eu falo, aí o senhor se acalma. Não é assim. Não é assim, doutor? Não. Ou então aquela pergunta, com licença, né? Vou passar, né? Com licença, né? Teve uma outra situação, cara, muito constrangedora. Um paciente muito obeso. O cara estava na bariátrica para fazer errado. E aí, na hora que eu falei que eu tinha que fazer o toque mental, ele falou assim, doutor, eu não quero fazer o toque mental. Mas os pacientes acham que, se eles não querem fazer, eu acho bom, porque eu não gasto tempo, eu não gasto tempo. Mas eu falo da importância. Aí eu jogo a responsabilidade para ele. Olha, já tive casos, né, e tal, blá, blá, blá. E aí, no final ele sempre aceita. E aí eu pedi para o interno fazer o toque. Porque o interno já estava rodando comigo, já tinha tempo. Eu falei, pô, tu é da liga, meu, você vai tocar, né? Eu sei. Toca o cara lá. Porque eu deixei eles tocarem primeiro, porque é prático. E aí, de repente, foi chegando assim, e o cara falando, é mais embaixo. É mais embaixo. Porque ele era gordinho, então o peninho dele era mais avantajado. Então o ônibus estava mais lá embaixo. E ele orienta, é mais embaixo, né? Mais embaixo. E aí eu falei, deixa aqui, agora eu vou lá mais embaixo, né? E aí tem situações, e ele falou, doutor, o outro cara foi fazer o toque e não achou. Aí eu, poxa, né? Que chato, né? Mas é porque assim, o cara na hora de fazer o toque, ele é tão gordinho que ele tem aquele amitrônio mental. Então o cara às vezes fica com medo de sujar a mão ali, de fazer o toque, você faz uma manobra, entendeu? Então assim, tudo que vocês imaginarem, vocês têm o quê? O paciente vai com vocês, é uma situação muito constrangedora. Mas vocês têm que passar o quê? Primeiramente, a confiança. Vocês precisam o quê? Pegar confiança. Se o paciente vai comigo a primeira vez, com todos os exames prontos, PSA tudo, porque quando ele vai a primeira vez, eu não faço toque a primeira vez. A primeira vez é só para pegar intimidade, né? Mas eu não faço toque a primeira vez. Por quê? Porque eu preciso que ele volte e eu falo para ele, olha, a próxima consulta nós vamos fazer o toque. E aí já vem o quê? O seu psicológico preparado. Quando eu sinto que o paciente é um paciente legal, o paciente está preocupado com a saúde, e falo para ele, qual que é o método de descobrir se tem câncer ou não? É só investigando. E ele às vezes fala, não, doutor, eu saio daqui com meus 10 sacos vamos dizer, 10 sacos de cimento nas costas. Eu estava com peso na consciência. Eu demorei 10 anos para ver. Eu sabe quantas outras eu fiquei sem dormir pensando que tinha câncer. Mas por quê? Porque o parente dele não tinha câncer, tinha hiperplasia, com sintomas prostáticos, da hiperplasia. E para tudo, para os homens que não são orientados, para tudo, os sintomas funcionais é câncer.
Ok? Então, voltando, o exame do toque é usado para avaliar o volume e a textura da próstata. Entretanto, a relação com o volume real da próstata é baixa. Gente, nós temos uma estimativa. Quando eu faço toque retal, nós temos uma estimativa de gramas. Então, eu não pego ultrassom, não vejo ultrassom, não deixo interno de ultrassom. Meus residentes não olham ultrassom. Nós fazemos o toque retal e nós temos uma estima aí de quantas gramas. A nossa polpa digital, nós estimamos que cada polpa digital tem uns 10 gramas. Então nós fazemos o toque, tá? O paciente está deitado, o doutor com a próstata está para cima. Então no meu toque eu consigo ver a elasticidade. Se eu toco a minha próstata, ela tem que ser o quê? Móvel, tá? Ponta do nariz, palma da mão, ela tem que ser móvel. Se ela for móvel, perfeito, ela não tem aderência, estereicamente não tem um carcinoma. Outra coisa, nodulação. Sentir nódulo na próstata é indicativo de biópsia. Sentir nódulo é indicativo de biópsia, não tenho o que falar. Claro, primeira vez que eu vou fazer um toque, eu senti o nódulo. Não, peraí, uma pessoa mais experiente vai fazer o toque, tá? Outra coisa, muito importante, o câncer. Se chegar um paciente com próstata com um PSA de 100, acima de 50, é sugestivo de câncer. Vocês vão falar que é câncer na hora? Não, porque o que dá o resultado de câncer é o quê? Anatomopatológico. E câncer evolutivo é igual você tocar na parede. É duro, gente. A próstata é pétrea. Tá? Essa é a 50. Ok? Então, nós vamos agora para o exame de urina, extremamente importante na nossa avaliação. O de urina vai indicar o quê? Infecção, principalmente. Tá? Presença o quê? Às vezes aquele paciente que é diabético não sabe. Né? Eu pergunto para todo paciente: o senhor é diabético? Não sei, mas sempre dá pré. Sempre dá pré. Toma remédio? Só caseiro. Né? Os pacientes perguntam muito: doutor, o senhor é contra a semente de abóbora para hiperplasia prostática? Não sou contra. Mas me diga quantas sementes, quantas e quantas horas o senhor tem que tomar para que dê certo? Não sei. Pronto. O senhor descobriu isso uma vez. Entendeu? Por quê? Porque a medicação, se você fala que você é contra, o cara já está vindo lá de mau grado. Ele já não pega em você. Se você dizer para ele, porque toda a vida dele ele sabe que o tal danado da semente de abóbora diminui a próstata. E se você falar para ele, não é mais para tomar esse danado da semente, ele vai ficar puto contigo. Eu falo assim, vou fazer o contrário, tu toma o teu, eu também vai tomar o teu. Perfeito. Se é natural, cara, continue tomando. Doutor, eu quero tomar um chá de quebra-pedra. Toma um chá de quebra-pedra. Vai quebrar a pedra? Não. Mas se ele acredita, eu vou dizer que não. Agora, se ele perguntar, doutor, agora se ele me perguntar, doutor, a medicação tem o mesmo efeito da semente de abóbora? Não. A medicação é comprobatória, que foi estudado e com certeza vai te trazer resultados. A semente de abóbora não. Tem efeitos? Tem, mas não tem como se comprovar o que? Cientificamente. Tá bom? Lembrar que os pacientes podem ter o que? Hematúria associada, tá? A próstata é tão grande que esse quesito da próstata pode fazer ali o sangramento. Bom, o PSA, tá? Um antígeno prostático específico, exame importante na avaliação prostática, relacionar com a estima do volume prostático corrigido pela idade. Tá? Vou mostrar para vocês nos slides mais para frente quanto mais ou menos de idade, mais ou menos especificamente o PSA vai subir. Ok? O PSA tem boa correlação com o volume, detectando homens com próstata maior de 40 ml, e com valores cada vez maiores estratificados por idade. Bom, realizar PSA basal para todos os pacientes com hiperplasia, que possam ter a decisão clínica impactada no resultado do exame. Tá? Por que é importante dosar o PSA? Essa é a medicação de próstata. E outra coisa, lembra da medicação da ciclofenadutase? Se eu usar a ciclofenadutase, eu não vou deixar ele quebrar, eu vou fazer o quê? Eu diminuir a próstata, não muito, mas a próstata diminui.
diminui o PCL. Tá? Bom, avaliar a função renal é importante? Sim ou com certeza? Com certeza. Se o meu paciente tem hiperplasia, não tem a chance de ter uma insuficiência renal crônica. Ele não está prejudicando o rim, às vezes o seu resíduo. Perfeito. Avaliação da função renal, suspeita de insuficiência renal, presença de hidronefrose. Gente, se ele faz refluxo, o que ele faz? Hidronefrose. Tá? E aí, o exame básico, simples, espetacular, que vocês vão aprender a pedir hoje. Gente, vocês têm que aprender a pedir um exame de ultrassom prostático. E vocês sempre vão pedir transretal? Nunca. Nunca transretal de início. Tá? Tem uma médica que ela manda transretal para todo mundo. Eu já mandei um recado para ela. Por favor, cara, não faça isso. Transretal para todo mundo não. Você só vai fazer transretal nos pacientes obesos. Porque se não conseguir ter uma boa visualização no normal, no abdominal. Tá? Então lá, ultrassom de rins e vias urinárias é importante? Com certeza. Tá? E aí, gente, o pedido tem que ser nesse quesito. Solicito uma ultrassonografia de próstata via abdominal com o quê? Com o resíduo pós-miccional. Olha que perfeito. Um exame básico. Que o paciente vai o quê? Ele vai fazer ultrassom, lá o médico vai fazer ultrassom com a bexiga cheia. Qual que é a capacidade sistométrica da bexiga? 500 ml. Então vamos lá, botei lá o ultrassom, meu paciente tem 400 ml. Aí vou pedir o quê? Para ele levantar e ir lá fazer xixi. Ele vai lá, levanta, fazer xixi e volta. Depois o médico vai ver o quê? Quantos ml ficou lá dentro. E qual que é o permitido? Até 30 ml é permitido. Acima de 30 pode trazer indícios de o quê? De um problema, uma obstrução infravesical. Sempre vai ser hiperplasia? A maior porcentagem é ser hiperplasia, mas nós temos que sempre lembrar das outras patologias, tá? Atenção! Pedir ultrassom de próstata transretal somente em pacientes obesos, tá? E avaliação do ultrassom. Olha só que dados importantíssimos do ultrassom. Olha quanta informação o ultrassom traz. Tamanho da próstata em gramas. Espessamento vesical. Qual que é o tamanho normal da próstata? De 20 a 30 gramas. Tá? Grave isso. 20 a 30 gramas. Tá bom? Doutor, deu 31, é hiperplasia? Sim, está aumentado. A partir dos seus 40, 35 anos, agora já começa a crescer, tá bom? Espessamento vesical. Por que é importante espessamento vesical? Por conta da bexiga, lembra da bexiga? Resíduo pós-miccional. E aí, agora trago um índice importante. O IPP. Doutor, o que é o IPP? É o índice de protusão que o lobo mediano da próstata subiu para bexiga. Esse índice de protusão nós classificamos em grau 1, grau 2 e grau 3, conforme a sua milimetragem. Então, o exame de ultrassom ele é muito importante. É um exame barato, um exame simples, que traz o quê? Informações primordiais. Como é que consegue? O volume? Ele calcula em centímetros cúbicos. Então, ele pega a bexiga, tudo que é preto é líquido dentro, líquido alecóico. Aí ele faz por centímetros cúbicos e ele calcula ali a margem, como se fosse um raio de líquido. Entendeu? Vamos lá, é mais ou menos isso aqui. Ó. Aqui vocês vão ver que de preto é a bexiga. Tá? O que está aqui em cima, ó, de preto é a bexiga. Então ele calcula esse raio aqui, ele tem centímetros cúbicos, ele faz uma estima em ml. Aqui está a próstata. Tá? E aqui embaixo o reto. Então a próstata, vocês conseguem ver que ela consegue fazer um morrinho aqui para cima subindo? Então aqui, esse morrinho subindo aqui é o que a gente chama de índice de protusão. É o que está crescendo para dentro da próstata. Tá? E olha só, a imagem de perfil, olha lá o morrinho. Uma imagem muito melhor, tá vendo? Então olha lá, isso aqui ó, é uma imagem de perfil, de lado, e aqui mostra esse morrinho aqui, o índice de protusão cresceu para dentro da próstata. Tá bom? Isso é o lobo mediano subindo, tá? Então, o que era para ser reto aqui, o que era para sair retinho aqui, o
Porque a próstata está evoluindo para dentro. E o problema quando ela evolui para dentro, o que acontece? Aumenta-se o resíduo ali, tá? Então e começa a exercer um pouquinho mais de força, tá bom? Dentro da bexiga. Ah, foi, desculpa. Então a próstata, o órgão mediano, nós temos o órgão, são trilobar, 2 laterais e o mediano. Então o mediano ele sobe para dentro da bexiga, tá bom? E aí nós temos um outro exame importante, que é chamado de estudo urodinâmico. O estudo urodinâmico, ele é um exame fenomenal, que ele é classificado em 2 etapas. É isso aqui. Quando o paciente ele chega para fazer xixi, está vendo aqui que é uma cadeira normal e aqui embaixo tem uma balança. Essa balança, gente, o primeiro exame que ele é feito são 2 etapas. No primeiro exame você vai fazer o quê? Fazer xixi nesse pontinho, nessa balança. Que ele vai ver o quê? A sua curvatura. Então ele vai calcular o tempo, tá? Vezes a amplitude da força que você exerceu. Olha que magnífico. Perfeito. Se o paciente ele tiver hiperplasia, uma obstrução intravesical, como é que vai ser a sua curva? Não vai ser uma curva em cima. Olha só, nós temos aqui o tempo que ele demorou para fazer xixi e nós temos um Qmax. Chegou ali seus 35. Então, nós calculamos uma curva normal, uma curva em cima. Que ele teve uma força, ele atingiu uma força, um platô maior e depois ele desceu. Isso é o quê? Mostra-se que ele tem um bom fluxo urinário. Eu consigo falar que é certeza hiperplasia diante desse exame? Não. Esse exame de fluxometria mostra-se que ele tem ali um fluxo bom. Agora, se o fluxo não fosse bom, como é que seria, doutor, essa curvatura? Seria um platô. Ele começa a fazer um pouquinho de xixi, sobe só um pouquinho a curva e ela se mantém. Ela se mantém e às vezes pode trancar a micção, parar e voltar, parar e voltar. Quando isso acontece, não está conseguindo o quê? Ter uma força para vencer a resistência. Pode ser hiperplasia, sim. Mas pode ser também uma hipocontratividade do soro, da bexiga fundida, vamos dizer assim, ferrada. Pode ser uma estenose leve, que esse primeiro exame fala assim, olha, no indícios mostrou-se que não tem força para fazer xixi. Certo? E nós vamos para a segunda etapa do exame. A segunda etapa do exame é passar por uma sonda retal, é uma sonda na uretra. Doutor, por que retal na uretra? Porque agora nós precisamos de colocar, como se colocasse um soro dentro da bexiga. Nós precisamos ver como é que está esse enchimento para que a gente possa descartar outras patologias. Então, uma sondinha dentro da uretra, dentro da bexiga, vai fazer o quê? A gente vai ver como é que está a contração vesical. E uma sonda no reto, ele vai dizer o quê? Se eu uso força abdominal ou não para segurar essa língua. Tá? E aí a gente vai ter esse gráfico. Então, nesse primeiro exame, nós temos o quê? A pressão vesical. Esse de azul, gente, é o que a gente vai fazendo o quê? Nós estamos infundindo soro dentro da bexiga. Tá? E qual que é a complacência normal da nossa bexiga? Não é 500 ml nos homens e 400 ml nas mulheres? Então, essa pressão aqui é a pressão abdominal. E por último, nós temos a pressão do dedo do soro. Então vamos lá, gente. Se eu vou colocando soro nesse paciente, e ele vai falando lá, olha, aqui eu estou com a primeira sensação que está enchendo a bexiga, depois eu tenho o primeiro desejo de fazer xixi, e olha lá, já não deu nem 50 ml, né? Tá vendo aqui? Aqui é ml, tá? E aí vai subindo. Aí quando der mais ou menos ali seus 100 ml, não, um pouquinho aí, quando deu 50 aqui, pediu para tossir. Tosse, por que a tosse é importante? Eu faço a tosse, faço uma pressão e vejo se tem o quê? Incontinência urinária. Então eu vou subindo. Tosse de novo. Perdeu o xixi. Além dela falar, minha balancinha está lá embaixo vendo se cair algo ou seco. E é meio chato, tá no meio de olho, né? Fazendo, né? Tá enchendo a bexiga e tá meio de olho. Então a mulher fica muito constrangida. E aí, gente, olha só que interessante. Se minha paciente tiver uma hiperatividade dentro do soro, o que vai acontecer com a minha sonda dentro da bexiga? Ela vai começar a responder, ela vai começar a subir, porque eu estou subindo em ml,
e ela vai começar o quê? Fazer contrações involuntárias. Então 200 ml já está assim, desesperado, pelo amor de Deus, não aguento mais. E aí a gente mata a charada de uma hiperatividade dedutora. Agora, se meu paciente ele vai encher a bexiga, tu já botou 500 ml, e aí, sentiu alguma coisa? Não. Sentiu alguma coisa? Não. Aí tu vai para 800 ml, e sentiu alguma coisa? Não. Isso significa o quê? Que meu paciente tem uma bexiga hipocontrátil. É como se fosse um paciente paraplégico. Uma bexiga neurogênica, não funciona. Tu vai colocando ml, já passou em 500, vai estourar a bexiga. E aí, como fator, o paciente faz xixi ali, né, por perda, por sua complacência maior, tá? Então esse exame, ele vai o quê? Definir, principalmente nos pacientes jovens, se o problema é a hiperplasia ou a bexiga. Se meu problema for a bexiga, o que eu vou fazer? Vou tratar a bexiga e não vou tratar a próstata, a princípio. Agora, se eu ver que a bexiga está funcionando normal, que a complacência é boa, está tudo bem, eu vou fazer o quê? Vou tratar a próstata. Porque o fator da obstrução da urofluxometria foi a funcionar. Ok? Viu como esse exame traz informações importantes? Bom, agora nós vamos falar sobre o tratamento. Gente, beber água à noite. É horário de beber água à noite? Se eu beber mais água à noite, o que eu vou fazer? Aumentar a minha filtração. Eu vou mais vezes ao banheiro. Então nós vamos falar a partir de agora, seu horário de beber água até 19. Mas doutor, eu morro de sede. Mas é só para molhar a boca. Cafeína. Redução de cafeína. Doutor, eu tomo café para dormir. Isso existe. Existe. Meu sogro estava na minha casa, o bicho se amarra no café à noite. Eu falei, meu irmão, à noite é hora de dormir, velho. Tu não tem hiperatividade não? Não fica levantando muitas vezes à noite? Olha, eu vou passar para a próxima. Meu sogro foi interessante. Eu fui visitar ele no início do ano, na cidade dele, no Mato Grosso. Chegou lá, a gente conversando, eu falei, tu já fez colonoscopia? Ele, não. Eu nunca fiz colonoscopia, cara, não. Fez colonoscopia 2 dias depois, veio com câncer direto. Ele me ligou, filho da puta. Tu tinha visto algo nos meus exames? Ele mostrou a rotina dele, né? Tu tinha visto meus exames? Aí eu falei, não vi nada dos meus exames, eu só pedi de rotina. Ele, pô, tem câncer aqui, agora o que eu faço? Eu tira ele. Mas assim, ele tinha um nódulo, tá? E viu na colonoscopia, recebeu e salvou ele. E aí, bicho, ele ligou com os irmãos tudinho, e eu tenho outro exame, tem outro irmão que tem câncer também. Então começa o quê? Um pólipo. O dele só vem pólipo. E aí, agora tudo que eu falo em casa, ele tem atenção. Aí ele tá aí pra me visitar, eu falei, cara, tá tomando café à noite, velho, vai ter hiperatividade, aí eu não tomo mais. 2 dias lá que ele chega lá e tal, dá uma cheirada no café, mas não toma. Micção programada. Gente, se eu tenho um paciente que tem hiperplasia, vamos dizer que aquele paciente que toma o quê? Uma medicação para dormir à noite. Então, se ele dorme à noite, ele não vai ter noturno. Porque ele está o quê? Sedado. E quando ele levanta de manhã, o que ele vai falar? Doutor, eu tenho que mijar 3 vezes de manhã. Então, você vai fazer o quê? Vai acordar esse cara à noite. Você vai falar assim, olha, você vai acordar à noite para a sua saúde da sua bexiga. Às vezes ele não vai escutar no despertador, mas você tem que conversar com os familiares. Olha, se ele não acordar à noite para fazer xixi, não vai adiantar. Tá bom? E tratar a constipação, gente. A constipação foi investigado que está altamente ligado ao fator também do trato intestinal, tá? E aí, nós vamos para um tratamento medicamentoso. Nem tudo é cirúrgico, tá? Doutor, quando o senhor indica a cirurgia? Eu indico cirurgia de cara para pacientes que, preste atenção, que já tem grau de insuficiência renal. Quando o meu paciente ele tem grau de insuficiência renal, eu falo, cara, vamos operar. Por quê? Porque a medicação, ela tem os seus fatores bons, mas tem os seus fatores ruins também. Então, qual é o fator ruim da medicação? Não da primeira classe dessa, da outra que eu vou falar. Se eu tenho um texto e eu uso a medicação para não deixar virar deídro, eu vou terminar com os receptores. Como consequência, eu vou ter o quê? Baixa a libido. O paciente vai começar. Se já é um senhor que está numa andropausa, se eu faço a finasterida ou dudasterida, ele vai o quê? Diminuir mais ainda a sua libido. Ele vai falar o quê? Doutor, a brincadeira já era uma vez por ano, agora
É uma vez a cada 2. Na consulta, eu pergunto, né? E aí, como é que está a atividade sexual e tal? Tá ótimo, doutor. É 3 vezes por semana. Certeza, não, brincadeira. É uma vez por mês. Aí, e geralmente, às vezes, ele joga a culpa na mulher. Não, minha senhorinha lá, tá. Aí eu chego perto dela, a enxaqueca, desde quando a gente casou, tem. Eu já mandei pro meu, já falei, todos os médicos, rapaz, você pode dar morfina, a enxaqueca não tem. Então, gente, olha lá, vamos falar da medicação de primeira linha para o tratamento. Olha que legal essa medicação. Primeira linha inibe o efeito adrenérgico das células musculares lisas. Então, a musculatura que eu tenho lá, pectorostáticas e a musculatura da bexiga, vai fazer o que com esse remédio? Relaxar. Vai relaxar para quê? Melhorar o fluxo urinário. Então, se eu tenho aquele paciente que ele tem o jato urinário, com essa medicação pode fazer o quê? Um relaxamento. Um alfa-bloqueador que ele também pode atuar onde? Nesse mundo aqui. Tá? O alfa-bloqueador tem os receptores cardíacos que vai fazer o quê? Um efeito de diminuir a pressão. Então, eu posso fazer essa medicação em pacientes que têm uso de vasodilatador? Não posso. E aí eu posso ir para uma medicação seletiva. Então, a medicação que nós temos no SUS é o quê? A doxazosina. Tá? Se meu paciente ele tem ali um uso de vasodilatador, eu tenho que provar uma medicação seletiva, que não vai fazer resposta no coração. Nós utilizamos a tanzolozina. Tá bom? Então, inibe o efeito adrenérgico, reduz o tônus uretral, reduz o IPSS. Lembra do IPSS? Olha que legal. Está vendo o IPSS entrando aí? Ele vai me fazer como um fator de observação para saber se está tendo efeito ou não. Tá? Eficaz em próstatas menores que 40 gramas. Tá? Mas, doutor, o senhor usa de 60, usa 85 que eu uso. Queria ajudar. Tá? Não reduz o tamanho da próstata. Gente, essa medicação não vai reduzir o tamanho da próstata. E a primeira coisa que eles vão perguntar, se eu tomar esse remédio, e aí a ultrassom, nós temos uma margem de 10 gramas para frente e 10 gramas para trás. Então ele começa a tomar o remédio, aí vem lá 40 gramas. Aí depois ele volta e fala, doutor, fiz o ultrassom, foi para 30. Né? Vai dizer assim, olha, existe uma margem de erro, não vai se animando. Ou então ele falou assim, eu não tomei o remédio do doutor. Eu sobrou para minha semente de abóbora e não falei nada. Minha próstata diminuiu para 30. Então, na próxima vez, se eu continuar com a minha semente, ela vai vir para 20. Aí quando ele repete o ultrassom na frente, foi para 80. Aí eu falo, e a semente de abóbora? Parou? Não, doutor. Não gosto mais agora. Estou na garrafada. Bom, não reduz o risco de retenção urinária, tá? Aquele paciente que já teve retenção urinária, se eu iniciar a medicação, ele ainda pode ter retenção, tá? Fala retenção por uso de sono. Então, quais são as medicações não seletivas? As medicações que podem ter efeitos cardiológicos. Doxazosina, anfusosina e terazosina, tá? Essas medicações têm que ser tomadas a que horas? À noite. À noite, tá? Se tomar de dia, o cara vai estar meio lesão lá, vai trabalhar meio com pressão baixa, ok? E aí, qual é o seletivo? Tanzolozina, silodosina, tá? Nós temos muita tanzolozina, porém, o fato dela ser seletiva ela é mais cara. Então, aqueles pacientes hipertensos, aqueles pacientes que já infartaram, aqueles pacientes com riscos, eu falo, a medicação é mais cara, porém você terá o melhor benefício, tá? Os não seletivos produzem efeitos colaterais, com os vasodilatadores, e indicados para pacientes com IPSS moderado a grave, ok? Tá vendo que tudo volta em cima do IPSS, tá? E olha lá, quais são os efeitos colaterais do alfa-bloqueador? Hipotensão postural, tontura, asteria, mais comum com a doxa, tá? Que são os não seletivos. Síndrome da Illes-Frost, já ouviu falar? O cardiologista, o oftalmologista pira com a gente nas medicações.
tá? Mais comum com a translosina, tá bom? Eles têm esse estudo. Estudos ejaculatórios, olha aqui, gente, aqui pega. Doutor, o senhor me ferrou. Eu comecei a tomar remédio, agora eu não estou ejaculando mais, estou diminuindo a ejaculação. Você tem que falar que ele pode ter isso, tá? Por quê? Porque se ele vê que ele não está mais ejaculando bem, ele vai reclamar e ele vai querer voltar. Tem problema ejacular para dentro da bexiga? Não. Tu relaxou o músculo, então o que vai fazer com a ejaculação? Vai para dentro da bexiga. Tem problema nenhum, porque a ejaculação é o meio estéril, tá? A única coisa é isso. Agora, o nosso público do nosso paciente é os pacientes que têm o quê? Prole definida. São pacientes idosos. Tem problema dele ejacular para dentro? Não. A não ser que for um senhor de 80 anos que quer ter filhos. Aí ele fala, não, aí vamos mexer, não vamos usar a medicação para o senhor ter filho, né? Tá bom? Ok? Mais comum tá com a tanzolosina, ok? Bom, agora nós vamos... Lembra que nós falamos da 5-alfa-redutase? Da conversão da testosterona aldeído. Então, olha lá, gente. Agora nós temos uma outra medicação importante. Essa medicação ela pode ser como monoterapia ou como associado ao alfa-bloqueador, tá? Então, ela induz a conversão da aldeído, tá? Induz a apoptose celular, reduz o volume da glândula, olha, 18%. Queda do PSA circulante, lembra que eu falei? O PSA pode cair. Após 6 a 12 meses de tratamento. Lembrar que essa medicação, comecei hoje, ela não faz efeito hoje. Ela é progressiva. E o que acontece? Os pacientes, às vezes, com 10 dias, se ele não tem resultado, eles querem parar de tomar. Você tem que ser incisivo e sempre comentar isso com eles, tá? Então, indicado em pacientes com IPSS moderado grave, com próstatas maiores de 40 ml, com PSA acima de 1,4, 1,6, tá? Os inibidores da 5-alfa-redutase reduzem o risco de retenção urinária aguda, grave essa terminologia, RUA, retenção urinária aguda. Parei de fazer xixi, depois da sono, tá? E necessidade de tratamento cirúrgico, ok? Porque eu uso muito mal. Silodosina. Tá? Nunca usei esse silodosina. Nem sei se tem aqui. Para vocês terem ideia, eu estava com um problema na venda da tanzolosina. Existem medicações que são combinadas, tipo Combodart. A tanzolosina junto com o alfa-bloqueador. E aí tinha acabado a matéria-prima da tanzolosina. Então, assim, não tinha Combodart na cidade. A galera ficou desesperada. E aí é só você falar, calma, você pode comprar separado, tanzolosina com alfa-bloqueador, tá? Então, gente, nas medicações, eu foquei nos dois, tá? Os inibidores da 5-alfa-redutase e na doxazosina, que são as medicações mais utilizadas. Agora eu falo para vocês, olha como é importante isso. Doutor, meu paciente ele fez estudo aerodinâmico. E além de uma hiperplasia prostática, ele tem uma bexiga hiperativa. Ele tem distúrbio misto. O estudo aerodinâmico viu que a bexiga é hiperativa e eu tenho a hiperplasia. Então aqui, gente, eu entro na rede dos anticolinérgicos. Os anticolinérgicos, eles têm a função de fazer o quê? De paralisar a bexiga, de segurar, de melhorar o reservatório urinário. Ele melhora o quê? Aquela capacidade cistométrica. Então, se eu tenho um cara que ele tem uma hiperatividade, se a sua complacência de 200 ml, no uso do anticolinérgico, eu posso trazer ali uma melhora desse reservatório. Então, nós utilizamos muito a oxibutinina, tá? É o nosso carro-chefe, a oxibutinina. Porém, ela também é cara. Nós temos outras medicações, como a sulfenacina, nós temos as outras, mas eu quero que vocês foquem na oxibutinina, tá? Então, pacientes que têm hiperplasia, que têm hiperatividade, nós temos a oxibutinina. E aí, nós temos outro fator. Doutor, além da hiperplasia prostática benigna, o meu paciente ele tem disfunção erétil.
tem disfunção erétil, ele não consegue mais ter o pênis rígido. E aí eu posso usar os inibidores da fosfodiesterase 5, que é o quê? Nossos famosos azulzinhos. Tá? Lembrar que nós temos que usar com cautela, porque a média de vida dos nossos pacientes, nos preocupa, são pacientes idosos. Tá? Então, temos que ser cautelosos, ok? Sildenafil, tadalafila, eu gosto muito, gente, de iniciar o quê? Com a tadalafila, tá? Vocês vão ver agora que as pessoas estão usando a tadalafila para academia, tá bom? Não é para usar em casa, é só na academia. Então, tadalafila. Tadalafila é o quê? É um vasodilatador. E o fato de ser vasodilatador, ele tem inibidores no pênis, né? Ele aumenta a produção de óxido nítrico, que são os receptores da ereção. Então, com isso, os pacientes também têm benefício na academia. Tá? Por quê? Porque ele aumenta a oxigenação. Esse é um vasodilatador, melhora a minha performance em dois momentos. Né? Mas eu estou usando só para academia. Ok? Então, eu posso o quê? Fazer uma combinação de medicações conforme o meu IPSS e a minha queixa do meu paciente, tá bom? Então, gente, falo para vocês que nós temos a terapia combinada. Tá? O que a gente mais usa hoje em dia para hiperplasias grandes? Um alfa-bloqueador e um 5-alfa-reductase. Tá? Olha que magnífico. Eu tenho uma medicação para relaxar a musculatura, eu tenho uma medicação para não deixar a próstata crescer. Isso com o intuito de quê? De segurar uma cirurgia prostática. Ok? Magnífico, né? E agora nós entramos no meio cirúrgico, que é um meio magnífico. É um meio de nós mexermos na próstata. Doutor, aqui o senhor tira a próstata? Não tiramos a próstata. Nós tiramos o quê? Cresceu. Lembra-se do miolo? Esse miolo cresceu. Lembra da zona de transição? Quem cresce não é a zona de transição? A zona de transição cresceu. Então ela está o quê? Periuretral. Então nós vamos mexer por lá. Nós vamos fazer a ampliação prostática. Tá? Eu mostro para vocês que esses são os métodos. Desde o minimamente invasivo até os mais invasivos. Ok? Falando para vocês do Tuna e do Tunt, nós temos aqui, antes de entrar nas cirurgias, nós temos que saber o tamanho da próstata. A importância de saber o tamanho da próstata é para definirmos qual método que nós vamos tratar. Aí entra aquele viés. Que nem tudo que é padrão ouro eu posso ter habilidade. Certo? E o que vai contar? A minha, porque eu tenho também de material. A urologia é voltada para material. Então, se eu não tenho material, eu volto o quê? Para a atividade que nós fazemos anteriormente. Então, grave, gente, o tamanho da próstata é 80 ml ou 80 gramas. Isso é muito importante, tá? Para baixo de 80 ml, nós podemos fazer os métodos endoscópicos, tá? E acima de 80 ml, nós fazemos as cirurgias abertas. Porém, abro um parêntese para vocês sobre o Rolec. O Rolec é um procedimento que não existe tamanho de próstata, tá? Para fazer endoscopicamente, ok? Então, o Rolec ele veio ultimamente, não só como o Rolec, como o Tulip, que a gente tem a possibilidade de fazer qualquer tamanho de próstata, tá? E vem disseminando para o Brasil. Bom, mostro para vocês agora o procedimento endoscópico para próstatas menores que 80 ml, chamado de ablação transuretral por agulha. Então, olha só, gente, foco no nome. Transuretral, eu estou fazendo dentro, acessando a próstata por dentro, transuretral. As pessoas têm dificuldade de associar esse nome, tá? Que nada mais é o que? Uma agulha. Tá vendo aqui, olha, nós temos a bexiga, nós temos a uretra prostática, nós temos aqui o esfíncter. Então, aqui está a próstata,
E aqui está, esse amarelinho mais em volta, é a cápsula prostática. A cápsula prostática é o nosso limite. Vou escutar essa besteira. Fiquei curioso, hein? Deve ser sobre a agulha. Se a agulha era meu ânus, é isso? Então, ó, nós temos a cápsula prostática, que a cápsula prostática é o nosso limite anatômico para que a gente não possa ultrapassar. Se ultrapassarmos essa cápsula prostática, o que pode acontecer? Ir para o reto, perfurar a bexiga, perfurar as compatibilidades adjacentes, tá? Então essa agulha ela entra e ela alcança uma temperatura, e essa temperatura vai fazer o quê? Degradar o tecido prostático, né? A zona de transição, tá? Esse procedimento é feito para próstatas menores que 80 gramas, e o fato desse procedimento não é o único procedimento que resolve. Esse procedimento você às vezes tem que fazer 2, 3, 4, 5 vezes. E ele fica eliminando pedaços de tecido prostático. Isso pode fazer uma obstrução, tá? É um procedimento que ele é bom, porém ele traz esses problemas. Nós temos um TUNT, que esse TUNT ele serve para ter a mesma ideologia. Só que vocês estão vendo que aqui ele passou, é como se fosse uma sonda, ele passa-se esse dispositivo, ele insufla e ele traciona na bexiga. Então, quando ele traciona, os orifícios de aumentar a temperatura, o calor prostático, para também fazer o mesmo intuito de degradar o tecido, ele vai fazer o quê? Ele fica na loja prostática. E aí é emitido esse calor, e como consequência disso começa a destruir o tecido prostático, tá? Tem o mesmo efeito parecido com o efeito da agulha, do túnel, porque pode começar resíduos, pequenos fragmentos prostáticos, ir para dentro da bexiga, às vezes fazer uma obstrução, tá bom? Agora nós vamos falar do método mais comum, mais conhecido. Às vezes o paciente ele entra dentro do consultório e fala: doutor, eu quero fazer uma raspagem de próstata. Vou raspar minha próstata, tá? Oi. É só uma sessão? Não, são várias. Geralmente são 3, 4, tá? Porque ali o tecido ele não degrada tudo, ele só degrada ali o que está pegando. A ressecção endoscópica. Então a ressecção endoscópica é chamada RTU. Nós temos 2 tipos de RTU, que é a RTU monopolar e nós temos a RTU bipolar. Tá? A monopolar é uma ressecção através de um aparelho. Você já viu o cautério? O cautério que você coloca lá para cauterizar é muito parecido. Só que ele emite essa energia para essa ponta dessa alça aqui. E essa ponta dessa alça vai fazer o quê? Vai cortar o tecido prostático, tá? E vai raspando esse tecido prostático. Os fragmentos nós jogamos para a bexiga. Então essa imagenzinha que está aqui pequenininha, está vendo aqui os 2 adenomas prostáticos, os lobos laterais? Nós estamos ressecando, olha lá, nós entramos com essa alça através de uma câmera, nós vamos ressecando, e aí essa ressecção vai jogando os fragmentos, vai liberando o tecido. O problema dessa ressecção, quando é monopolar, é porque o aparelho ele passa e não cauteriza, ele só corta. A bipolar, ele passa e cauteriza, tá? Então nada mais que isso aqui, gente, ó. Então a gente está lá dentro da uretra, a gente está fazendo a raspagem, está raspando esse tecido, é como se fosse um algodão. E a gente joga os fragmentos para a bexiga. Quando termina-se o procedimento, eu tenho um materialzinho chamado de ERIC, que aí eu mando o soro, ele vai, tuneliza dentro da bexiga e retorna os fragmentos para dentro desse aparelho, tá? Olha lá que legal. Então tá vendo que não tem sangramento? Do mesmo jeito que eu passo, ele já cauteriza e não tem sangramento, tá vendo? Doutor, como é que o senhor sabe que o senhor chegou na loja prostática, na cápsula? Vocês vão ver aqui que o tecido está mudando. Tá vendo esse tecido aqui? Eu já estou próximo da cápsula. Tá vendo? Por isso que eu vou mais cauteloso lá. Então, eu primeiro faço a cara. Primeiro eu começo no meio e depois eu vou tunelizando 360, tá? Esse procedimento é bom. É 24 horas de internação. Muito legal.
o paciente vai embora no outro dia. E melhor ainda, eu tiro a sonda por 5 dias. Tá? Então, mas nós temos um viés. Eu só posso fazer em pacientes que têm próstatas menores que 80 gramas. Por quê, doutor? Porque eu tenho tempo. Eu tenho 1h30 para fazer esse procedimento. E foi comprovado que esse procedimento em próstatas menores que 80 tem um sonho efetivo. Por quê, gente? Por causa do uso da solução. Quando eu estou cortando, eu estou o quê? Ali, estou injetando soro. E o soro fisiológico eu posso fazer somente no aparelho bipolar. Por quê? O sódio eu posso evoluir como hiponatremia, tá? Eu posso fazer o quê? Do mesmo jeito que eu estou cortando, eu começo a, quê? A receber solução. Eu começo a armazenar a solução. E isso pode vir na corrente sanguínea e trazer complicações depois, tá? Então eu tenho que usar o quê? O meio mais isotônico possível, ok? Doutor, e no monopolar, que é o mais antigo? Aí eu tenho a opção de usar a glicina, tá? Que a glicina é um soro grandão, que ele já vem pronto, o mais isotônico possível para não fazer hiponatremia, bom? Ok? E agora nós vamos para o Green Light. O Green Light, gente, é um procedimento endoscópico também. E esse procedimento endoscópico, lembrar que nós temos o ART1 SUS, tá, gente? Nós temos a ART1 SUS bipolar, tá? Isso é muito bom. Só que nós temos aquele limite de fazer só em 80 gramas, tá? Mas nós temos o SUS, isso é muito magnífico. Isso foi um dos fatores que também fez eu fazer residência aqui. Nós temos o bipolar, tá bom? Nós temos o Green Light, que ele é também endoscópio, tá? É pelo canal da uretra. Porém, nós fazemos até próstata de 80 gramas. Esse Green Light é uma luz, e essa luz ele emite um raio, tá? Que ele vai degradando a próstata. Como se essa luz, como se fosse um infravermelho, ele vai destruindo o tecido prostático, tá? Qual que é o problema dessa cirurgia? É que eu não consigo retirar totalmente o tecido prostático, ainda fica um pouquinho de tecido. E na RT1 de próstata, a minha próstata, de falar com o paciente, que ele ainda existe o risco dele ter que reoperar daqui uma média de 10 anos, de 7 a 10 anos. Porque o tecido prostático, ele continua crescendo, tá? E aí, doutor, fez esse procedimento, vou perder o tesão? Não. Está longe dos erros, tá? A primeira pergunta que ele faz. Mas ele pode ter como complicação o quê? Ejaculação retrógrada. Em vez de ele ejacular para frente, ele vai ejacular para trás. Tá bom? Então, olha lá. Todo mundo de óculos, porque esse laser aqui pode fazer o quê? Lesão na retina. Tá bom? Porque todo mundo sai de lá igual que eu vi. Bom, nós temos um método agora, gente, para próstatas maiores que 80 gramas. E aí a gente volta para o SUS. E é isso aqui, gente. Prostatectomia aberta, convencional. Doutor, só tira a próstata? Não. Olha lá meu dedinho fazendo a mesma coisa que a RT1 faz. Vou lá e faço uma criação. Eu abro a bexiga. Eu entro, gente, fanestio, tá? Entro fanestio, disseco, reparo a bexiga, abro a bexiga. Vou lá, faço a enucleação. Ó, o dedinho, mesma coisa. O dedinho vai lá, tira todo o adenoma prostático, tá? Deixa uma sonda. Só que qual é o problema dessa cirurgia? Meu paciente, ele fica o quê? Com irrigação. Irrigação constante. E essa irrigação, o tempo de internação é de 7 a 10 dias. Então imagina, ele sai com uma sonda de cistostomia para segurança, ele sai com uma sonda na uretra, e ele sai com lema. E eu preciso o quê? Fazer irrigação constante. Porque vai entrar soro e vai sair soro, porque sangra. E se eu não fizer essa irrigação, o que vai acontecer? Vai formar coágulos lá na bexiga. E vai o quê? Tampar a minha sonda. E aí vem o caos. A bexiga enchendo, pode o quê? Romper meus cômodos, fazer fístula. Então é tenso, é catastrófico. Aqui nós temos o risco o quê? De transfusão sanguínea. Tá? Sangue, pá. Ok? Os dois. Gente,
80 gramas e 80 ml, tá? Então vocês vão ter que fazer a conversão, ok? É um detalhezinho besta que vocês vão ter, tá bom? Então, tudo que eu falar em ml e gramas é a mesma coisa, tá? Para não confundir vocês. Professor, a apóstola de concessão é maior que 80, é somente esse procedimento? Não. Não, se acalma, nós estamos chegando. Então, aqui, gente, nós temos a prostatectomia transvesical. Estou fazendo aqui com a doutora Rafaela, olha só. Ela é a única urologista do estado de Rondônia. Olha que legal. E aí ela veio para compor a nossa equipe. A doutora Rafaela, para quem não conhece, ela formou no Rio e veio embora para cá. Ela gosta muito de mexer com transplante renal. Então ela estava meio perdida. Eu falei, cara, eu preciso de uma urologista para que possa conduzir as mulheres. Fazer estrutura dinâmica, incontinência urinária. O homem trata, mas a mulher tem um pouco de tato. E às vezes tem mulheres que gostam de ser tratadas com outras mulheres, tá? Então a Rafaela, quem tiver curiosidade mais pela urologia, principalmente as mulheres, cara, ela já conheceu muitas meninas que não queriam para a urologia, que adoram a urologia, mas tem aquele receio. Então, tem umas 3 meninas da faculdade que me procuraram. Eu falei, cara, vai com a Rafaela. Vai lá, vai acontecer, né? Porque assim, o ambiente cirúrgico é um pouco restrito, um pouco assim, vamos dizer, quem entra no centro cirúrgico já fica meio com medo, né? Mas quem tiver, doutor, cara, eu sou mulher, eu quero conhecer um pouco mais da parte da urologia, cara, pode acompanhar a Rafaela, tá? Acompanhar como é que é aquela consulta com o homem. Imagina, fazer um toque ali com o homem, tá? É muito legal, ok? Até para dizer que a especialidade não é mais só masculina. Então aqui, ó, eu tirei o adenoma prostático, tá? Era um paciente com próstata de 200 gramas, e aí nós não tínhamos disponível na época o laser, tá? O paciente não queria fazer vídeo. Sangra pra caramba, olha lá, tá? Com irrigação, tá? Com aspirador, a cirurgia bruta. Resolve, mas os riscos são maiores. Bom, nós temos também como fazer por vídeo, tá? Eu gosto de fazer também por vídeo, não é minha preferência, mas próstatas maiores a gente pode fazer também. Mesmo intuito, só que tem que fazer a abertona e tal, eu faço com os trocados, tá bom? Aqui a gente fazendo por vídeo, o meu vídeo ele fica no meio das pernas do paciente, fica no meio das pernas. Então a gente opera lá, a cabeça dele está lá para o meu lado, a gente opera focando ali na pelve, tá? A cirurgia é boa por vídeo porque tu tem acesso muito melhor. E o gás, ele tem o intuito de fazer o quê? Fazer hemostasia. O gás, enchendo dentro da barriga, os vasos não sangram muito, então é muito melhor, tá bom? E aqui, gente, a gente fala sobre o Rolep, tá? O Rolep é um procedimento novo e nós estamos em curva, tá? Nós começamos ultimamente no estado de Rondônia a fazer, e assim, é um procedimento que em vez de usar agora a RTU ou os outros procedimentos, nós utilizamos o laser. Então nós enucleamos um lado, tá? Esse lado já está enucleado e agora enucleamos o outro lado. E aí o que a gente faz? A gente joga esse caminhão para dentro da bexiga. E olha só que espetacular. Esse é um procedimento definitivo. É um procedimento que depois eu não vou ter que fazer outra RTU. Por quê? Porque anatomicamente nós conseguimos enuclear ele bem entre a próstata e a cápsula. Então, a cauterização do laser, ele faz isso. Só que não é qualquer laser, é um laser de alta potência. Um laser, ele tem que fazer a sua hemostasia também, tá? E aí, gente, comecei essa busca pelo roller desde 2021, tá? Fui para fora, estudei, mas é difícil. Para fazer é difícil, não é fácil. Então aqui, eu estou fazendo um curso em Macaé, e o curso o quê? Prática. Nós temos o quê? Praticar muito para a gente fazer. E eu não posso fazer esse procedimento só. Acima de 35 procedimentos, então assim, existe, vamos dizer, não é que eu tenho um aparelho, eu estudei o aparelho, eu estudei a técnica, posso fazer. Não é assim. A gente está fazendo aqui no estado, a cada mais ou menos, a gente faz uma vez ao mês, vem o próprio de fora. Então eu sempre sou honesto com o paciente, eu falo, olha, nós temos um Rolep, eu não faço um Rolep só, existe um próprio que está comigo, tá? Por quê? É feio, né? Assim, eu faço, né? Não, existe um próprio, o cara vem comigo, e nós fazemos juntos a cirurgia.
Eu pago o cara, nós fazemos 6 cirurgias por mês até eu alcançar minhas 35, tá? A terceira vez que ele vem. E a técnica é muito boa. Então, por que ela é boa? Porque menos invasivo, menos risco de sangramento, tratamento definitivo, menos risco de incontinência urinária, tá? Depois que a gente faz a nucleação da próstata, a gente está iniciando, tá? A nucleação prostática, tira seu adenoma igual eu mostrei, e olha, doutor, como é que o senhor tira aquele adenoma? Esse foi o dedo laser, tá? Como é que você tira o adenoma? Nós jogamos para dentro da bexiga. E olha que legal, nós temos um mocelador. Esse mocelador, na ponta, existe uma navalha e um aspiradorzinho. Então, ele vai o quê? Ele vai fragmentando completamente. Ele vai rodando de um lado para o outro, ele vai com a sua lâmina aspirando e tirando. Tá bom? Procedimento show de bola. Show. E vou dizer para vocês, eu faço RTO de trás para frente, de frente para trás, de todos os jeitos. Quando eu cheguei nisso aí, eu fui muito animado mesmo. Cheguei lá e falei, cara, vou tirar direito, vou arrebentar. Estudei a técnica, fiz o curso, tal, fui ler. No YouTube já tinha visto de trás para frente. Irmão, na hora que eu peguei o aparelho na mão, eu comecei a nuclear, é igual a manteiga. Você vai indo igual a manteiga. Quando você vai igual a manteiga, o laser não tem limite. Ele vai indo, entendeu? Então o risco de perfuração de cápsula é grande. O risco de ir para cima é grande, o risco de perfurar o reto é grande. Então, quando eu fui fazer, eu comecei ali devagarzinho com o próprio, ele falou, cara, primeira coisa que ele me disse, paciência. E aí, quando o meu próprio veio, a primeira pergunta que eu perguntei para ele foi, tu já teve vontade de desistir? Aí ele falou, todos os dias, porque é difícil, tá? Então, assim, ele pega na minha mão muitas vezes e a gente vai fazendo um trabalho. Então, tá vendo? Eu sou formado, sou especialista, mas por um quesito de segurança eu não faço isso. É difícil, tá? E aí, nós vamos para outros procedimentos que os pacientes não podem operar. Diz assim, doutor, tem um paciente que não pode operar, é um paciente que faz anticoagulação, é um paciente que não tem, vamos dizer, a gente fala performance status para uma cirurgia. O stent, ele é o quê? A gente coloca um ferrinho dentro da loja prostática, ele vai ter o intuito de manter ali o fluxo, tá? Então a gente faz esse stent dos pacientes que não tem condições nenhuma de cirurgia, tá? Eu coloco às vezes esses stents nos pacientes com câncer de próstata que são paliativos, ok? E aí, gente, no tratamento, tá? Medicamentoso das hiperplasias, para vocês trabalhem conforme a sociedade americana. E o mais fator que eu coloquei aqui foi para vocês verem as interações, as medicações combinadas, ok? Tratamento minimamente invasivo, foi o que eu falei para vocês, tá? Também, isso não sou eu que estou falando, eu tiro as coisas da minha cabeça, é tudo guideline, tá? Eu fico toda hora atualizando um pouco para vocês, principalmente no início, mudou-se muita coisa, toda hora vinha mudando um detalhezinho diferente à próstata. Toda hora, eu não coloquei aqui para vocês um aparelho novo chamado de Rezo, um aparelho que faz dentro do consultório. Eu coloquei aí porque é muita coisa referente à próstata, tá? E aí, eu vou deixar para falar na próxima aula sobre câncer, tá? Legal. Pergunta dela, gente. Gente, olha só. Vamos falar agora sobre PSA. Bom, a Sociedade Brasileira de Urologia é referente a isso. Pacientes com história familiar de câncer de próstata e pacientes negros inicial rastreamento de câncer de próstata aos 45 anos. Tá? 45 anos. Todo paciente que tiver 45 anos, você pergunta, tem câncer de próstata na família? Ah, doutor, tem. Câncer de próstata de história familiar, tá? Doutor, eu sou adotado. Aos 45. Não sabe? Porque era antes. História duvidosa. Ah, meu pai foi operado, mas eu não sei se foi de câncer ou foi de hiperplasia. Foi rastreamento, tá? A incidência de negros é maior, por isso que a gente faz, não é preconceito. Com algumas outras doenças nos brancos, né? E também tem as doenças que acometem mais, tá bom?
Então, pacientes que não têm fator de riscos, nós começamos aos 50. Ok? Tá? Então, todo paciente com 50 anos tem que dosar o PSA dele. Ok? Pergunta muito importante. Tá? Que geralmente eu ia falar aqui. Vou falar no próximo aula. Tá? Então, gente, essa aula que eu dei para vocês aqui hoje em hiperplasia é que vocês vão levar para a vida. Tá? Essa aula é importantíssima, porque todos os dias chegam pacientes com pronto-socorro com hiperplasia, com retenção urinária. Então vocês já podem o quê? Iniciar a medicação do paciente. Vocês já podem, doutor, eu estou aqui em Veneno, eu vou mandar um paciente para a POC, neurologia do SUS. Cara, já pede os exames para que possa chegar com os exames feitos. Né? PSA, ultrassom, como é que eu vou pedir um ultrassom? Entendeu? Com resíduo. Se você não coloca lá que você não quer ver o resíduo, ele não vai fazer nada. E o resíduo, vocês viram que é muito importante para a gente já começar isso, a fazer isso. Questionar para o PSS, faz rapidinho para o paciente. Tá? Então, isso é a evolução que a gente tem sobre a hiperplasia. Medicação espetacular. Qual é o outro método que eu posso indicar se de cara para o paciente? Doutor, eu não aceito tomar o remédio. Ele pode fazer sentido. Não tem problema nenhum. Não quero tomar remédio. Tenho medo de ficar broxa, né? Lembrando que o alfa-bloqueador não deixa broxa. Deixa assim colocando dados. Tá? Então, o que tem de próstata, de hiperplasia, é isso aqui. Tem alguns detalhezinhos para a gente tirar. É um tratamento, mas isso é evolução. Tá? Então, semana que vem, nós fechamos o quadro de próstata e falamos sobre câncer. E câncer é um outro fator muito importante. Tá? Câncer é assim,